Beleza, pessoal. Então, estamos começando aqui o nosso vídeo do terceiro encontro, né, da disciplina de Introdução à Programação, né? Nós vamos dar sequência aos conceitos da linguagem de programação Python, né, e como construir o pensamento computacional, né? Na nossa última aula, na aula 2, nós falamos um pouquinho da linguagem Python, né, das suas características principais, como ela foi construída, né? E agora nós vamos aproximar-nos da forma de construir conhecimento para depois transformar isso numa programação, num software, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho da lógica de programação. Por quê? Você não constrói nenhum software se você não fizer um tratamento do seu pensamento. Você tem que organizar o seu pensamento em cima de um determinado objetivo. E você tem que encadear as formas de resolver o problema. Então, eu vou passar para vocês algumas técnicas que são usadas para esse processo, né? Então, ó, a capacidade de pensar de maneira lógica é um dos principais diferenciais para saber como resolver problemas, principalmente na área de computação. Diretamente relacionada a isso, compreende o conceito de algoritmo também como algo fundamental. E aí eu trago aqui algumas frases famosas para embasar tudo isso que eu estou falando, né? Existe uma frase do Steve Jobs que diz o seguinte: todo mundo nesse país deveria aprender a programar, porque isso te ensina a pensar. Então, essa frase, né? Desculpa, eu avancei aqui. Essa frase traz para a gente um conceito importante que vem lá do pensamento computacional, que é a forma da gente estruturar o nosso pensamento para resolver problemas de forma ordenada, encadeada, né? Então vamos lá, vamos seguir. Por que a lógica de programação ela é importante? Porque ela vai ser a ferramenta que nós vamos usar para criar algoritmos, ou seja, receitas de solução de problemas. Porque antes de eu criar um software, né, eu primeiro preciso resolver o problema aqui. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso entender e desmembrar a complexidade desse problema, né? Então, isso tudo está dentro da lógica de programação, né? Então, os algoritmos que a gente vai construir, eles vão ser conjuntos de instruções que vão, de uma forma ordenada, resolver um problema, né? Que, no nosso caso, vai ser o objetivo daquilo, né? Então, vamos pensar no algoritmo, né, como uma receita. Tá? Por exemplo, uma receita de bolo, onde estabelece uma ordem lógica, uma ordem cronológica de se fazer alguma coisa. Você começa dizendo quais são os ingredientes. Você vai precisar de um ovo, você vai precisar de um leite, você vai precisar de um trigo, ele vai dizer o que você vai precisar. E depois ele vai dizer como você usa esses ingredientes. Então você vai ter que pegar o ovo, misturar com açúcar, bater a farinha de trigo e juntar os sólidos com os líquidos e etc. Então, esse passo a passo, a gente pode chamar de algoritmo. É um tipo de algoritmo. Existem diversos tipos de algoritmo e a gente vai ver isso ao longo dessa aula, né? Mas, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo de algoritmo para vocês, que a gente chama de algoritmo em formato de lista, né? Então vamos ver. Esse algoritmo aqui é um algoritmo simples, tá? Um algoritmo clássico de como tomar um banho. Não enxerguem esse algoritmo como algo completo, né? Nós precisamos, às vezes, de mais abstração na construção de algoritmos. Mas, para exemplificar, nós chegamos a um bom momento, né? Então, eu tenho lá, início. Pega a toalha e as roupas. Entra no banheiro e fecha a porta. Tira a roupa que está usando. Liga o chuveiro e espera a água ficar na temperatura certa. Depois, entra no boxe ou em qualquer espaço que for destinado para o banho. Molha-se
ensaboa-se e enxágua-se. Isso é considerado o banho completo. Depois eu fecho o chuveiro, pego a toalha e me seco, saio do box, me visto com uma roupa limpa, saio do banho. Ou seja, criei um algoritmo que executa um procedimento de tomar banho. Então, isso é um exemplo de algoritmo clássico. Né? Então, essa é a forma mais eficiente de se compreender o que você quer construir. Né? Então, a gente começa o entendimento da programação pela construção de algoritmos. Né? Então, antes de eu ensinar para vocês a linguagem de programação que a gente vai usar para construir os softwares, eu primeiro tenho que ensinar vocês a como construir algoritmos que vão se tornar os softwares mais lá na frente. Né? Então, os algoritmos eles vão precisar de algumas coisas importantes. Né? Como lá na receita tem os ingredientes, nos algoritmos vocês vão ter as constantes e as variáveis. Né? O que seria constante e variável? São basicamente espaços de memória que você vai usar para armazenar dados. Né? Então, quando eu falo que uma constante e uma variável estão lá abertas para eu guardar alguma coisa, e depois eu vou usar essas coisas para chegar a uma solução ou chegar ao meu objetivo. A diferença entre elas é que as constantes elas vão ter valores fixos, ou seja, π vai ser uma constante, tal vai ser uma constante, e assim por diante. Já as variáveis, como o próprio nome diz, elas vão variar ao longo da execução do nosso aplicativo, do nosso algoritmo, do nosso software. Né? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. Ó. Ao desenvolver um pequeno código para executar uma soma, podemos trabalhar com 3 variáveis, que eu vou chamar de x, y e z. Né? Z, no caso, vai ser o resultado. Então, eu pego e coloco um valor dentro de x, um valor dentro de y, somo esse valor e o resultado eu guardo em z. Né? Então, eu estou guardando valores dentro de variáveis, usando, por exemplo, para se chegar a uma soma. Né? E os dados também, eles têm algumas classificações. Por exemplo, nesse exemplo anterior, eu estava usando números. Números do tipo inteiro. Então, se eu precisar guardar dados que são números, eu vou usar tipos de dados numéricos. Né? Nós vamos ver que tem dois tipos. Mas se eu precisar guardar, por exemplo, nomes, eu vou usar tipos de dados que são textuais, que são texto. Então, existem alguns tipos de dados. Por exemplo, texto, que vai guardar caracteres especiais, símbolos e dados que não são de operações matemáticas. Eu vou ter valores inteiros, que são aqueles que não vão ter a vírgula decimal, o ponto flutuante. Né? Eu tenho os tipos de dados que são real. O real é aquele que vai ter alguma parte fracionária, né? Que vai ter lá um vírgula alguma coisa, né? Vai ter um ponto flutuante, vai ter uma decimal. E o lógico é aquele que vai guardar valores que são verdadeiro ou falso, são valores lógicos. Né? Então, 4 tipos de dados: texto, número inteiro, real e lógico. Esses são os principais tipos de dados que nós vamos utilizar ao longo do tempo. Né? Mas, além disso, eu posso precisar usar algumas estruturas que a gente chama de estruturas de seleção e estruturas de repetição. As estruturas de seleção são aquelas que costumam ser usadas quando eu tenho que fazer escolhas. Por exemplo, você pode entrar na porta 1, ou pode entrar na porta 2, ou pode entrar na porta 3. Então, eu vou ter que escolher alguma coisa. Então, eu costumo usar para isso o caso. Né? Caso eu entre na porta 1, vai acontecer isso. Caso eu entre na porta 2, vai acontecer aquilo. E assim sucessivamente. Ou, por exemplo, eu só posso dirigir se eu tiver mais que 18 anos. Então, eu tenho um teste para saber se aquela opção vai poder ser selecionada. Então, se eu tenho mais que 18,
eu posso dirigir um carro. Se eu não tenho mais que 18, eu não posso dirigir um carro, né? Soma-se a isso a possibilidade de repetições. Por exemplo, eu quero abrir uma turma para 20 alunos. Então, enquanto não atingir 20 alunos, eu posso ter matrículas, né? Então, eu faço lá a entrada de alunos na turma enquanto o total não chega a 20. Isso é um comando de repetição, porque ele vai repetindo aquele código até que alguma coisa aconteça. Da mesma forma, eu posso dizer que para chegar a algum lugar, eu vou dar 10 passos. Então, enquanto eu não der 10 passos, eu vou repetindo aquela ação, né? E faça enquanto, olha, eu vou ficar fazendo uma determinada ação enquanto o professor não chega. Eu posso ficar batendo papo enquanto o professor não chega. Então, eu vou ficar repetindo aquela ação de bater papo enquanto o professor não chegou na sala de aula. Então, também é uma estrutura de repetição. Então, a todo momento, eu vou usar as variáveis junto com as estruturas de repetição ou estruturas de seleção para obter algum resultado, né? Ou chegar ao meu objetivo, né? Todos os textos, né, que eu estou utilizando aí, né, até o momento, foram adaptados desse cara aí, né? Então vocês têm acesso aos textos originais nesse link aí do blog dele, né? Então, como que a gente utiliza a lógica de programação nos algoritmos, né? Então, vamos ver o processo, né? Então, um algoritmo um pouco mais estruturado do que aquele algoritmo clássico que a gente viu lá, de como tomar banho, seria esse aqui, ó. Um algoritmo, por exemplo, para somar dois números qualquer. Então, eu começo, então é o início. E eu digo, leia o primeiro número e guarde ele em N1. Então, para o computador, significa que eu peguei a variável N1 e guardei dentro dela o número 2. Né? Depois eu tenho a segunda instrução, leia o segundo número e guarde em N2. Então, para o computador, é como se eu tivesse pego uma variável N2, que aqui, de antemão, a gente já sabe que ela é inteira, porque o número que eu estou guardando é um número inteiro, e eu guardei dentro dela o número inteiro. Depois eu pego some N1 com N2 e guarde o resultado em soma. Então, eu pego uma variável soma, pego o valor que está dentro da variável N1, que eu guardei lá na primeira instrução, pego o valor que está na variável N2, que eu guardei na segunda instrução, faço uma adição deles e guardo esse resultado em soma. Por fim, eu mando ele escrever o valor de soma. Então, ele escreve na tela o valor que está guardado dentro de soma. Então, isso aqui é um algoritmo um pouco mais estruturado do que aquele anterior. Mas a gente pode estruturar mais ainda o nosso algoritmo. Por exemplo, aqui, ó, um algoritmo para decidir se a gente vai avançar com o carro ou não. Né? Então, se o sinal estiver verde, eu continuo. Se não, se o sinal estiver amarelo, eu reduzo a velocidade. Se não, se o sinal estiver vermelho, eu paro. Ou seja, eu estou fazendo escolhas baseado num processo de decisão, né? Então, eu estou decidindo o que fazer baseado na cor do semáforo, né? Na luz que está no sinal, no semáforo, tá? Um algoritmo aqui agora muito mais estruturado, que a gente chama de pseudocódigo. Aqueles anteriores a gente chamava de algoritmos em Portugal, né? Que é um português estruturado, né? Então a gente chama de Portugal. Isso aqui seria mais um Portugal, que é o português estruturado. Aquele primeiro que a gente viu tomar banho, a gente chamaria de algoritmo clássico, né? Que é só uma lista de coisas, de instruções a serem seguidas. Já esse aqui é o pseudocódigo, ou seja, já é mais próximo da programação que a gente vai fazer. Né? Mas, professor, qual dos três eu vou ter que usar? Qualquer um dos três. Você vai usar aquele
que você se sentir mais confortável para dar uma solução. Entenda que o que eu quero de vocês é a solução. O mecanismo que você usou para chegar à solução não é o principal para mim, desde que você chegue à solução. Então, se você usou um algoritmo clássico, um pseudocódigo ou um algoritmo em português estruturado, não tem problema. Fique à vontade. Eu quero que você chegue ao resultado final. Então, só mostrando aqui, né, o algoritmo, o pseudocódigo, né, ele já vem com uma estrutura de programa. Então, eu dou um nome ao meu algoritmo, no caso eu chamei ele de média, eu digo, né, antecipadamente qual as variáveis eu vou utilizar, isso no Python não é necessário, mas no algoritmo é. Então eu digo que eu vou usar N1, num1, num2, que são do tipo inteiro, e vou guardar dentro de média, que é do tipo real. E aí eu vou, início, escreva. Quando eu boto escreva, é para ele escrever na tela, né? E aí eu dou uma mensagem. E aí, depois, eu tenho a instrução leia. Então, quando eu uso a instrução leia, é que ele vai receber do teclado da pessoa um valor e guardar dentro daquela variável. Então, eu vou fazendo isso e o procedimento é igual. O que muda é que eu tenho, digamos assim, verbos, né, no imperativo, né, dando sequências de ordens para o computador. Então, esse é o que a gente chama de pseudocódigo. Então, a gente já viu 3 tipos, né? Outras formas, né, de escrever, olha aqui o Portugal de novo, né? Início, inteiro, A, B, resultado. Ler A, ler B, resultado é o A mais B. Escreve o resultado. É uma outra forma, né? Usando um pouco do estruturado e um pouco do Portugal, né? Então, aqui no slide, né, vocês vão ver que eu explico linha a linha desse algoritmo, né, de português estruturado. Aí vem uma coisa importante, que isso vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando com a linguagem de programação, o Python. Um negócio que se chama indentação. Eu vou ler aqui o que seria indentação. É uma característica peculiar das linguagens para definir a estrutura do código de programação, aumentando assim a legibilidade do código. Então, ela é importante para melhorar a forma que se lê o código. Então, ó, no Python, nós não temos abertura e fechamento de blocos, como eu falei para vocês. Porém, esses blocos existem e eles vão ser delimitados por espaços. Então, eu vou ter que estabelecer uma hierarquia de instruções baseado em espaçamentos, né, ou tabulações. Então, eu vou precisar criar uma indentação padronizada, eu vou mostrar como isso é feito para vocês, e isso é muito comum nos editores de texto, tá? Então, vamos entender aqui o que seria indentação. Olha só, essa indentação aqui é em Python. Eu tenho a minha instrução 01, a minha primeira instrução, alinhada à esquerda aqui, ao mais próximo da margem esquerda. Depois eu tenho a segunda instrução, que é uma instrução try. E vocês veem que ela já está com algum recuo da margem esquerda. O que isso significa para o Python? Significa que ela está hierarquicamente subordinada a essa primeira instrução. Ou seja, ela vai estar dentro dessa sequência. Então, tudo que estiver recuado da nossa margem esquerda significa que é dentro de def. Ou seja, tudo aqui está recuado. Significa que tudo isso é subordinado a essa linha. Já aqui, ó, você tem o try e o except no mesmo alinhamento. Significa que são 2 blocos diferentes de instruções. O bloco try é composto por 3 instruções, que são subordinadas a ele. O bloco except são 2 instruções que são subordinadas a ele. Então, a indentação no Python ela é fundamental para a definição de quem é subordinado a quem.
Olha como é que seria terrível saber isso sem indentação. Todo mundo colado aqui. E aí cabe uma vírgula. Nós vamos ter um probleminha com isso no gabarito das minhas avaliações. Por quê? Não sei se vocês vão acreditar, mas o Google Formulários não deixa eu identar as respostas. Vocês, quando responderem, vão conseguir identar. Porque aí eu boto um campo de texto, vocês vão conseguir identar os programas de vocês. Mas o gabarito que eu escrevo, o Google não deixa eu identar o Google Formulários. Então, quando vocês receberem os meus gabaritos das avaliações, vai estar tudo assim. Ó. Horrível, né? Mas eu já estou avisando a vocês, porque isso, infelizmente, é do Google. Enquanto eles não mudarem isso, eu vou sofrer essa situação. Tá? Vocês vão me entregar um código assim e eu vou devolver um código assim. Horrível. Né? Mas eu já peço desculpas antecipadas, mas é culpa do Google. Né? Eles não avançaram nisso. Né? O Google Forms, especificamente, que é o que a gente usa para as avaliações. Vocês já devem ter tido contato com uma lista de exercício. Ela não tem data de entrega, não tem nada disso. Ela é uma lista para vocês irem construindo ao longo do tempo, com o conhecimento que vocês vão ganhando. Né? Então, essa lista está no Classroom, né? Vocês têm acesso a ela, e vocês podem ir fazendo essa lista de exercício no tempo de vocês, conforme a gente vai avançando nesses conteúdos. Tá? Então, aqui está como exercício da semana, que seria da semana 3. Né? Então, ela provavelmente está lá na semana 3, essa lista de exercícios para vocês começarem a fazer, mas ela não tem prazo final para entrega. Tá? Da mesma forma, eu separei para vocês um pequeno vídeo para vocês já irem começando a se aclimatar com o Python. Né? Então, como isso aqui é conteúdo da aula 3, né, e nós estamos na semana 4, eu espero que vocês já tenham dado uma olhada nesse vídeo. Se não deram, por favor, assistam esse vídeo, porque eu gostei muito de algumas explicações que esse carinha aí, né, fez nesse vídeo. Né? Então, dá uma assistida. Eu vou usar muitos vídeos dele ao longo da nossa disciplina para exemplificar algumas coisas que eu já expliquei. Mas é para dar aquela consolidada, com um outro modo de falar. Né? Então, o vídeo também vai estar disponível lá para vocês. E that's all, folks. Né? E isso é tudo por hoje, pessoal. A gente conseguiu lá atrás, né, falar da história da computação, né, situar a gente de conceitos muito assim importantes da origem do pensamento computacional, né, da ciência da computação como uma ciência, né, com a ajuda da matemática, ajuda da física, ajuda da matemática, ajuda da engenharia, né? Então tudo isso deu uma base para que surgisse o pensamento computacional e a computação. Pessoal, ignorem que está tocando o telefone aqui no meu escritório. Uma hora dessa, alguém liga. Bom, então, assim, lá atrás nós vimos essa história, né? Peraí, deixa eu tentar desligar. Pronto. Lá atrás a gente viu essa história do computador, né, que surgiu lá atrás. Chegamos a ver as gerações, né, primeira, segunda, terceira e quarta geração, que é a geração que a gente vive agora. Depois nós falamos um pouquinho da forma com que a gente lida com os hardwares, né, que são as partes duras do computador, né, e dos softwares. Vimos que a gente tem um carinha. Desculpa, pessoal. Um carinha chamado sistema operacional que dá aquela camada de tradução no computador para a gente, né? A gente fala num nível mais alto e ele entende. Falamos também dos primórdios da linguagem de programação e vimos
que as linguagens de programação são divididas inicialmente em duas categorias, né? A primeira seria as linguagens de baixo nível, que elas falam mais ali no nível do hardware, né? E as linguagens de alto nível, que já falam ali mais em cima, né? No nível do software, em cima ali com os sistemas operacionais. E dentro das linguagens de alto nível, a gente ainda pode dar duas classificações, né? As linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. E após isso, a gente disse que a gente vai trabalhar com uma linguagem de alto nível, uma linguagem chamada Python, que é uma linguagem interpretada e que gera para a gente conteúdos para qualquer tipo de sistema operacional, para qualquer tipo de computador. E que a ferramenta que a gente vai usar para os nossos testes é uma ferramenta online, né? Que a gente vai digitar os nossos códigos, ela vai dar a solução e a gente vai poder guardar isso de recordação, né? Para quando vocês estiverem com saudade, aí vocês abrem lá o Colab de vocês e lembram, nossa, que saudade da aula do professor Rafael, olha esse código que eu fiz naquela época para resolver uma matriz transposta ou para resolver o alto vetor e o alto valor dessa matriz, enfim. Vocês vão lembrar de mim quando vocês chegarem lá em cálculo numérico e a professora Kelly ou qualquer outro professor que estiver dando aula chegar e falar, pessoal, vamos calcular a integral pelo método do trapézio? Ou vamos calcular a integral pelo método do retângulo? E aí vocês vão lembrar, pô, aí, o professor Rafael falou sobre isso. Ele ensinou a fazer um programa que calcula, né, que faz o sequenciamento e tal, e calcula a integral da função. Aí vocês vão olhar lá o notebook de vocês, né, e vão falar, ah, tá aqui o programa. Então esse é o objetivo, né, que eu tenho em relação ao meu curso, né, com vocês, assim, que fique como um material de apoio para todas as disciplinas que vocês vão ter daí para frente, né, para vocês desenvolverem cada vez mais, né, os conteúdos e as coisas que vão aparecer para vocês ao longo do curso, né? Deixa eu só ver aqui se eu dei presença para todo mundo. Dei presença para todo mundo.